Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do curso de crochê. Eu sou a professora Ed, sou professora aqui do canal Ed Arte Crochê e também do Clube da Ed, a minha escola completa de crochê. Então, só recapitulando o que a gente viu na aula passada, nós vimos os materiais básicos que vão facilitar o seu início aí nesse universo do crochê. Nessa segunda aula, a gente vai aprender a como segurar na agulha, as formas mais simples, bem como posicionar o fio na mão, de uma forma que seja mais confortável e também fazer a laçada inicial, que é o jeito que a gente começa diversos trabalhos no crochê, assim como um dos principais pontos do crochê, que é a correntinha. Então, vamos lá começar a nossa aula e dar início nessa jornada. E além disso, você vai aprender da forma correta, porque a gente vai estar dando início à nossa primeira fase do método EAC, que é o alfabeto do crochê. Então, vamos lá começar a segurar na agulha. Já estou aqui com a minha agulha e você vai ver que existem duas formas mais básicas de você estar segurando. Depois, pode ser que você ache formas mais confortáveis, mas a princípio são essas duas aqui. Então, a primeira é segurar a agulha em forma de lápis. Dessa forma, veja que a agulha ela já tem esse achatadinho e é justamente para a gente posicionar os dedos assim. E veja que a posição da agulha ela fica sempre virada de frente para mim. Se eu precisar colocar a ponta da agulha para baixo ou para cima, o que eu vou mexer é sempre a minha mão e não ficar girando a agulha assim. Tá? Então, ela sempre se mantém nessa posição. Uma outra forma, que é uma forma que a gente utiliza para fios mais pesados, é a forma de faca, que a gente segura assim. Então, normalmente a gente usa dessa forma quando a gente quer aplicar muita força, né? Porque existe alguns fios mais grossos, como o fio de malha, fios mais pesados que exigem um pouco mais de força, então assim torna aqui o tecer mais confortável. Se você começar a sentir dores aqui, pode ter certeza que é porque você está aplicando muita força, tá? Mas não se preocupe, porque nessa aula eu vou te mostrar o jeito mais fácil de você fazer os pontos para que você evite de sentir essas dores. Já peguei aqui meu fio, eu escolhi uma cor bem clarinha para que você visualize super bem os pontos. Então, esse aqui é o poliéster 5mm, cor 702. É da Rastest. Vamos aprender a como posicionar o fio na mão. Primeira coisa, você vai passar esse fio, deixar uma sobrinha dele e vai passar ele por cima desse indicador. E a ponta que vem do novelo vai ficar embaixo desses dois dedinhos aqui do final. E a gente segura aqui com o polegar. Para que serve esses dois dedinhos? Ele serve para ser o freio do teu fio. Então, por exemplo, assim, ó, eu quero fazer um ponto, eu preciso que esse fio, olha, deslize. Tá vendo? Eu fiz o ponto e não quero que venha muito fio. Eu prendi. Ó, não tá vindo mais. Por quê? Porque eu apertei aqui, ó, um pouquinho para prender o fio, certo? Então, ele serve para soltar e para prender, serve para soltar e para prender. Não se preocupe que você não precisa fazer força, tá? Com o tempo você vai pegando o jeito. Essa é a forma que eu utilizo para estar posicionando o fio na mão. Não se preocupe, porque com o tempo você vai se acostumando, se adaptando a todos os movimentos. A gente precisa desse tempo, precisa desse treino, certo? E se você já faz crochê, né, mas está começando aqui novamente, você já pegou um jeitinho aí que é confortável para você, pode utilizar sem problema nenhum. Agora que a gente já aprendeu a segurar na agulha, já posicionou o fio, a gente vai fazer a laçada inicial. Para a laçada inicial, você vai puxar esse fio que tá vindo do novelo e vai passar essa pontinha por cima dessa forma aqui. Peguei e passei por cima e vou segurar aqui com o meu polegar. É um treino que você vai precisar fazer. Dá um pouquinho de altura, pega essa ponta e passa por cima dessa e segura com o polegar. A gente chama de E, tá vendo? Fica um Ezinho.
Aí você vem, posiciona a agulha aqui na mão da forma mais confortável para você. No caso, eu vou segurar assim e vou inserir dentro desse círculo que formou. E uma das coisas bem importantes é sempre passar a agulha pela frente do fio, embaixo dele, mas pela frente, tá? E não fazer o contrário, que é isso aqui. Isso aqui dificulta demais e o teu ponto fica bem diferente. Então, sempre passando pela frente e embaixo. Para enganchar aqui nesse fio, ó, veja que a pontinha da minha agulha ela vai um pouco para baixo, mas isso é que eu tô fazendo na mão, eu tô mexendo na mão, tá? Eu não tô mexendo na agulha aqui, ó. É só a mão, a posição da mão faz com que a ponta fique para baixo e isso facilita para eu passar esse fio aqui dentro dessa argola que a gente tinha formado. E daí eu seguro essa ponta aqui e essa outra eu prendo, ó, para eu poder puxar para cima e fazer a laçada inicial. Ficou bem grande, normalmente a gente não usa correntes grandes assim, laçada inicial grande. Então, eu vou chegar o meu dedo mais perto aqui do nozinho e vou puxar esse fio. Vou colocar a agulha aqui, ó, para não soltar tudo. Vou puxar o fio que vem do novelo, ó. Lembra que eu falei para você que ele serve para tá soltando e para tá prendendo o fio? Nesse caso, eu tô puxando de volta, tá? O que eu soltei. E se ficou muito apertado, digamos que eu puxei demais, eu só puxo novamente para cima, olha. Ele já se ajusta, certo? O ideal é que fique um pouquinho folgado na agulha, tá? Não fique justo demais, mas também não fique muito folgado. Só um pouco. Me conta se você está gostando de colocar em prática o nosso curso de crochê para iniciantes. Eu vim aqui te mostrar a bolsa Dallas. Esse é um dos modelos que você pode fazer a partir do que você está aprendendo nesse curso. Essa daqui é a bolsa que está disponível lá no Clube da ED, a minha escola completa de crochê com mais de 60 outros modelos. Se você quer evoluir mais rápido com a minha orientação, é só você se matricular no clube. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, fica aqui o convite. Vamos lá agora dar continuidade à nossa aula. Agora que ajustamos a laçada inicial, nós iremos fazer a primeira corrente. Então, a laçada inicial, esse nozinho a gente nunca conta como ponto, certo? E uma coisa bem importante é que sempre que você fizer um ponto, você vai subir esse polegar para o próximo. Assim você vai ter muito mais sustentação para fazer os seus pontos. Então, laça aqui o fio, a pontinha da agulha um pouquinho para baixo. E traz para dentro desse que tá na agulha. Pode fazer devagar, com calma. Não precisa ter pressa, fazer muito rápido, porque a gente tá fazendo um treino. Se você faz muito rápido, pode ter certeza que vai ficar uma corrente maior, uma menor. E você pode ter dificuldade para passar esse fio aqui dentro dessa correntinha. Então, veja aqui, ó, que a gente formou a primeira corrente. Ela fica como se fosse um V. E eu já vou subir esse polegar para cima dela, para facilitar. Eu vou ter sustentação, firmeza para fazer a próxima. Então, veja que essa alcinha, ela tá de acordo com a que eu fiz anteriormente. Ela não tá nem muito grande e nem muito justa. Então, aqui a gente precisa fazer os ajustes. Laça o fio, passando a agulha por baixo e a pontinha da agulha. Traz. Fiz a segunda, outro Vzinho aqui. Então, você consegue contar dessa forma. Ajusta aqui um pouquinho, sobe o polegar, laça, passando a agulha aqui embaixo, ó. Passa, pontinha da agulha para baixo e traz. Se você tenta trazer, olha, um exemplo, tá? Se você tenta trazer essa alcinha assim, ó, com a ponta da agulha para frente, do jeito que a gente levou, olha o que acontece. Ela não passa. Então, por isso que você ajusta a sua mão para que a ponta da agulha venha um pouquinho para baixo. E assim você continua. É importante você ir treinando as correntinhas para você padronizar o tamanho delas. Então, se ficar uma maior, você vai vir, vai ajustar esse fio que vem do novelo para ficar
um pouco mais justa, ou se ficou muito apertada para ficar mais folgadinho. Apertado também, ó, eu apertei aqui, tá vendo? Voltei o fio lá. Quando eu laço aqui, eu tento passar, ó a dificuldade, não passa, porque tá muito justo. Então, a gente precisa desse espaço na medida certa pra gente continuar o trabalho. Com o tempo e com o treino, aos pouquinhos, você vai ganhando agilidade. Quando você vê, você tá fazendo correntinhas de olhos fechados. Mas isso, gente, precisa praticar, tá? Então, pratique bastante as correntinhas, porque na próxima aula a gente vai evoluir um pouquinho mais. Então, nessa segunda aula do curso de crochê, a gente deu início aos principais pontos do crochê. Então, a gente viu como segurar na agulha, viu como posicionar o fio na mão, a gente viu como que faz a laçada inicial para a gente poder fazer as correntinhas e a gente fez as correntinhas. E a gente não fez só isso, a gente buscou padronizar elas. E é essa padronização que vai fazer toda a diferença quando você for fazer a sua primeira bolsa, quando você colocar em prática nos seus próximos trabalhos. Então, isso, gente, é muito importante. Então, se você quer evoluir um pouco mais, eu vou te esperar na próxima aula. Colocar em prática, aprender a fazer da forma correta o ponto baixo, tá? Seguindo todo o método EAC. Então, a gente vai continuar nessa primeira fase. Então, se você gostou da aula, se você aprendeu a fazer a correntinha, comenta aqui, me fala como que foi para você participar dessa segunda aula do curso de crochê e me mostra a sua evolução me marcando no Instagram também, que é @edartecrochê. E eu vou ficando por aqui, eu te espero na próxima aula para a gente dar continuidade.